Mas você não volta mesmo? Não sente falta do Brasil? Nossa, você é muito corajosa. Eu não teria essa coragem. Você já deve estar rica, né? Tá ganhando em euro, Gente, como que fala isso em espanhol mesmo? em inglês. Meu Deus, como que eu falo isso em português? Se você é brasileira, já morou ou mora fora, eu tenho certeza que você já escutou alguma dessas frases. E se a gente olhasse para esse processo de morar fora de uma forma um pouco mais profunda? Porque a verdade é que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E é por isso que eu, Maia Duarte, criei o Somos Todas Valérias, um podcast sobre a vida real de quem mora fora, sobre as delícias e dilemas dessa experiência. São conversas entre amigas e convidados que vivem ou estudam esse movimento de estar entre países, identidades e recomeços. Bora papear? Valérias, como vocês estão hoje? Qual é a sua versão que está aberta para o mundo hoje? Olha, a minha versão de Valéria, eu tenho que contar para vocês que é chiquérrima. Ela não só vive em Paris, como é chefe de cozinha lá. Nossa, por essa eu não esperava. Pri, que delícia receber você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mai, obrigada. Nossa, tô me sentindo super contente, assim, e animada com esse podcast, com a sua ideia, enfim, com as coisas que você me contou. Muito bom. Pri, primeiro eu preciso começar contando como que a gente se conheceu, porque olha, eu acho que diz muito sobre nós duas, né? Com certeza, com certeza. Para contextualizar, foi numa ponte aérea. Eu acho que foi em janeiro, mais ou menos, de 2022. E foi até um voo interno do Brasil, né, Pri? Sim, eu acho que foi ou Rio-São Paulo, ou São Paulo-Curitiba, ou Rio-Curitiba, enfim, um voo doméstico, assim, que a gente pega e dura 40 minutos de voo, né, mais ou menos. Exatamente isso. E eu lembro que foi que eu entrei no voo e me chamou muita atenção, porque a Pri estava com o gatinho dela, né, na bolsa. E como eu tenho 2 gatos e sou também apaixonada por gatos, eh, acho que a gente puxou um papo ali, desenrolou a conversa. Eu acho que na época você já morava em Paris, mas você, eu lembro que você me contou que você tinha morado na Itália, e foi uma super conexão, assim, instantânea. Nem sei o que que você lembra dessa conversa, Pri. Nossa, eu lembro que você sentou do meu lado, e aí você falou do gatinho, aí eu descobri que você adorava gato. Aí eu, como sempre, pergunto: "Qual era o seu signo?". Descobrimos que somos as 2 cancerianas. E aí Conectado, né. isso, e aí eu comecei a contar mais ou menos que eu já estava em Paris, e que eu tinha morado na Itália, e aí eu acho que a Itália foi o gancho da nossa conversa, porque você falou que você tinha vontade de ir para lá e tudo mais, e eu sei que o nosso papo fluiu, assim, como se a gente tivesse se conhecido, assim. Foi isso, tanto é que cá estamos nós 4 anos depois, né, Pri, É verdade. falamos sobre isso e mantivemos contato, né, Pri. A gente tem que se encontrar aqui, marcar de se encontrar, ainda que a gente ainda não teve a oportunidade, mas, com certeza vai acontecer. E eu lembro muito disso, dessa conexão, a gente trocou contatos e aí estamos até hoje. Pri, então me conta um pouco da sua história, como que você chegou onde você tá, quem é você? Conta pra quem não te conhece. Bom, eu nasci no Rio, sou carioca, dá pra perceber, né. E quando eu era pequena ainda, minha mãe foi transferida pelo banco, onde ela trabalhava em banco, e nós fomos para Curitiba. Uhum. Eu estudei, acabei fazendo faculdade em Curitiba e tudo mais, e aí, saindo da faculdade, eu fui fazer uma carreira em São Paulo, como todo faz, assim, todo mundo que quer fazer carreira mesmo e tal, e eu acabei caindo, em bancos e tal. E aí, eu já estava há 10 anos no mercado financeiro, já estava consolidada, já estava, enfim, formada. Só que alguma coisa estava estranha, alguma coisa não estava fazendo mais sentido. Uhum. Não que eu não gostasse mais da minha profissão, nada disso, mas as coisas não estavam fazendo muito sentido. E aí, aquela velha história, né, às vezes um pé na bunda leva a gente para bem longe, assim, às vezes é o impulso que a gente precisava para fazer alguma mudança. E aí eu acabei sendo demitida de uma multinacional Uma americana, e aí eu fiquei assim meio paralisada um tempo. Aí eu pensei: "Eu acho que é agora ou nunca". E aí,
obviamente, eu fui procurar o que eu amava, o que eu gostava, que na verdade não era nem um desejo meu desde a infância, mas era uma coisa que eu adorava e que as pessoas falavam: "Você tem que fazer isso", que Uhum. era fazer cozinha, cozinhar, enfim. Agora, o que que eu refleti na época, né? Uma coisa são os amigos dizer que: "Ai, você cozinha muito bem, porque eu fiz um risoto na minha casa e convidei os amigos". Outra coisa é você profissionalizar algo que para você é um hobby, é uma coisa que, né, você não imagina como é que você vai exatamente isso, profissionalizar algo que até então era um hobby, uma coisa que, eu gostava muito de fazer. Como eu já tinha essa ideia antes, em São Paulo eu já tinha feito um curso de culinária durante um ano. Uhum. Eu adorei o curso, mas eu dizia para mim mesma: "Eu nunca vou deixar minha carreira de banco, imagina, eu fui trainee, eu fiz não sei o quê". E aí, sabe, assim, com essa cabeça, até que chegou essa situação Uhum. e, felizmente, nas minhas procuras, né, de uma escola de cozinha e tal, eu caí nessa escola de cozinha maravilhosa na Itália, na região do Piemonte, no norte da Uhum. Itália, que, tinha uma formação com tradutor, ajudava o aluno a encontrar estágio depois. E aí eu lembro que a primeira pessoa que eu falei foi minha mãe, eu falei: "Mamãe, eu vou embora para Itália". Ela: "Quê?". Eu falei: "Eu vou embora para Itália, eu quero ser cozinheira". Ela: "Tá, mas você pode continuar em São Paulo, você pode tem ótimas escolas, você pode continuar no Brasil". Mas aí na minha cabeça eu queria mudar de verdade, assim, eu queria mudar para valer. Então, 360. 360. Já que eu não tenho mais estabilidade, eu quero ir para o outro lado, É, né. né, eu queria, dizer para mim mesma e que as pessoas, né, que comentassem, claro que teve prós e contras, né, mas eu queria, mostrar que era para valer. E para valer, eu tinha que escolher um país que é para mim a pasta gastronomia. Claro. Isso. Só que a minha ideia era ficar pouquinho tempo. Uhum. Eu ia primeira ideia: quem sabe eu abro uma sorveteria de italiana, uma coisa que eu gostava e tal, mas eu não tinha ideia do que me esperava. Aí tá. Uhum. Eu ia voltar, Uhum. optei para renovar o meu visto e quando eu pisquei os olhos, 8 anos se passaram. Meu Deus, 8 anos. Foi muito tempo, foi muito tempo, foi muita paixão, foi muito glúten, foram muitas histórias, assim, eu tive um casamento na Itália, que Uhum. depois parei, mas com 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 isso tudo, assim, a gente viaja com uma ideia, às vezes limitada, mesmo que seja um sonho, e quando a gente chega no lugar, a gente vê que é muito mais do que a gente imaginava, ou às vezes vê que é muito menos e muda. Enfim, tem tantas coisas, né, assim, a ânsia de ir, ela é diferente da vivência que a gente tem no país, né. É completamente diferente, né. Não tem nada que te prepare, eu sempre falo isso, né, quando alguém vem falar comigo que quer fazer processo, eu falo: "Olha, não existe nada que vai te preparar tanto a ponto de você viver isso", porque de fato é uma experiência tão única para cada pessoa, né. Sim. E é muito então, claro, você pode se preparar financeiramente, você pode se preparar com tantos idiomas, tem várias, né, coisas que você consegue se preparar, mas assim, 100% para dizer que agora eu estou pronta, é difícil, né, Pri? Não tem como, nossa, não tem como. A única certeza que eu tinha era a de que eu queria viver essa experiência, Uhum. custo. eh, eu acho que as pessoas falam assim, quando as pessoas falam, né: "Ah, você é muito corajosa, você é muito corajosa". É verdade, tem coragem, mas eu acho que no meio dessas emoções todas, né, que a gente tem como imigrante, eu acho que tem mais vontade do que coragem. Então é isso, para mim era quase uma cisma, eu queria aprender a gastronomia italiana, queria ter essa experiência internacional, e por mais que os anos passassem, eu sempre eu sempre achava que nunca era o suficiente. Tipo assim, uma vez um amigo meu me perguntou: "Você já não sabe fazer macarrão?" Eu falei: "Olha, sei, claro, né, não é só isso que a gente come na Itália". Claro. Nunca é suficiente, assim, nunca nunca eu me dei por satisfeita e falei: "Não, acho que agora acabou e tal". Então é uma coisa infinita, é um sonho que começa com uma vontade e depois ele se transforma em tantas outras coisas, assim, sabe? Sim.
Eu acho que tem até um quê de teimosia, sabe? Quase não, eu vou conseguir, eu vou. É Nem isso. que seja na base do ódio, mas eu vou levar É. esse negócio, né? E aí você acaba ficando corajosa, né, porque, eh, eu não sei se a gente vai falar isso nesse podcast, a gente pode fazer um outro, mas a gente pode fazer um podcast só sobre os perrengues na Europa, pra gente fazer uma lista cômica, tragicômica, tantas situações que a gente passa, enfim, e a gente é obrigada a ser corajosa, porque é a gente e a gente mesma, né, não tem A gente vai mudando, vai se adaptando, mas a gente acaba passando por situações novas todos os dias, né, Pri? todos os dias. E são coisas que tiram a gente do eixo às vezes, né, então realmente, eu até brinquei, é viver fora da zona de conforto. Quando é que eu fui escolher viver fora dessa zona de conforto, sabe, porque onde que tá o conforto? Alguém me fala. Não tem eu tô procurando esse conforto até hoje. Quantos anos já, Pri, que você tá morando aí? Olha, no total, eu tô fora do Brasil há 12 anos e meio. Logo depois, né, em 2022, que foi quando a gente se conheceu, eu vim pra França, foi depois da pandemia, a Itália estava muito precária em relação a trabalho, salário, enfim. Eu achei que para mim não estava mais valendo a pena esse dia a dia, essa coisa de trabalho mesmo. E eu sempre adorei a França, sempre fui apaixonada por Paris. E quando eu vi uma oportunidade aqui, que eu me cadastrei, na verdade foi de uma grande cadeia de restaurantes italiano, eu falei para mim mesma: "Eu vou para Paris, mas vou, dessa vez, me sentindo mais em casa, porque eu vou trabalhar com a culinária italiana, que é a que eu amo. E depois de quem sabe eu vou mudando". Claro. E aí foi o que eu fiz, quando eu cheguei em Paris, eu cheguei me sentindo muito mais em casa. O choque de mudar da segunda vez de um país foi bem menor do que quando eu fui para Itália. Porque eu cheguei, eu estava na cozinha italiana, com os chefes italianos, enfim, com todo mundo que era muito familiar para mim. Claro. Já era um universo que você conhecia, por assim dizer, né. Por isso que a cidade te aportasse outras coisas, era um meio que você, de certa forma, já estava acostumada, né. Mas eu não consegui fugir da do choque térmico que é você estar em outra cultura. É completamente diferente aqui na França, o estilo de trabalho, as pessoas, a língua que eu não falava, eu falava bonjour e merci, que era tudo assim. Então, claro que quando eu saí do restaurante italiano, justamente para poder viver a vida francesa, aí eu senti o baque. Mas aí eu falei assim: "Eu já conheço, já sei como é que é". Então, ficou um pouquinho só mais fácil, assim. Eu também, né, Pri, morei na Itália também no Piemonte, depois vim pra Espanha e hoje moro na Espanha, e pra mim eu acho que vai ficando mais fácil, sabe. Você achou isso também? Quanto mais países você vai agregando, parece que você já vai pegando o jeito. Não é que: "Ai, quero sair e mudar de novo". Não, acho que também é bom, ter esse momento de respiro, sabe. Sim. Mas você já sabe onde que você precisa aprender, o que que você precisa melhorar, você já sabe quais são as suas prioridades, que quando a gente migra, a gente, né, sai do Brasil pela primeira vez, é um choque completamente, né. Então acho que a gente vai treinando assim também, né. Sim, com certeza. É verdade, você também mudou 2 vezes. E o ano, Em um ano, nossa. Eu não sei o que que é melhor ou pior, se é mudar logo, que aí você encara tudo como novidade, ou depois de 8 anos, porque eu na Itália, eu estava quase achando aquela minha zona de conforto, porque a gente domina a língua, tá, acostumando. eu tive um casamento e tudo mais, eu achei que eu fosse ficar minha vida toda lá. Nossa, eu achei mesmo, mas eu tô adorando a França. Mas a vida é assim, né, Pri, e vai saber qual que é o próximo, né. Deus, será que eu saiba pelo menos falar a língua do lugar, porque eu continuo fazendo inclusive aula de francês. Sim, eu acho que essa é a dica número um, assim, que eu posso dar, porque eu também cheguei na Itália sem falar, eu não falava um salve, não falava um buongiorno, Nossa. nada, depois cheguei aqui no mesmo ano, cheguei aqui em novembro, isso migrei pra Itália em janeiro, cheguei aqui em novembro, na Espanha. E assim, eu tenho um problema. Linguistas de plantão, me ajudem.
Por que é que na minha cabeça eu não posso aprender italiano e espanhol ao mesmo Ah, tempo? não, mas eu não, você tá certa. Não, não dá. Não, não dá. E na minha cabeça, ou eu aprendo ou italiano ou aprendo espanhol. Na minha também. É por isso que até hoje eu não falo espanhol, porque eu me recuso, eu não consigo, eu não consigo. Eu vou ter vontade de falar italiano, não vai ter, não tem como. É que sai, é que sai. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu levei mais ou menos uns 3, 4 meses para aprender o italiano, né? Aí, beleza, aprendi, estava falando, estava me comunicando bem, né? Cheguei aqui na Espanha, aquele baque, né? Falei, É, pô, pensei comigo, não, imagina, espanhol é fácil. não, Bem, né? Eu me viro, nossa, espanhol, depois de italiano e inglês, já tenho, né? Nossa, minha quarta língua vai ser tranquilo. Eu levei, pra te dizer de verdade, assim, 6 meses pra aprender o espanhol, pra conseguir, assim, ir pra uma entrevista, pra conseguir pelo menos me comunicar, assim, porque eu não conseguia, o italiano me prendeu, assim, sabe? tem, e a gente trava, né? Tem, falar portunhol dá vergonha, a gente não quer falar besterol, né? É, aí você que estava com uma base já de italiana, você tem que tendência de responder em italiano. É uma coisa, mistura a nossa cabeça, de verdade. Parecidas. E para mim aconteceu algo que agora, no caso, eu sei mais espanhol e eu trabalho com muitos idiomas. Tenho que falar 4 idiomas por dia, mais ou menos. Porque eu trabalho com turismo. E tem eu começo a falar em italiano, porque, né, recebo muitos turistas italianos, e eu até consigo formular frases, mas assim, no meio da frase sai um bueno. Exato. Do nada. Sem menor necessidade, entendeu? Não, é realmente. Isso é uma coisa que quem fala muitas línguas, a gente fala 4 línguas, né, a gente começa a se confundir. Tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu chamo do fenômeno do aeroporto. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Não, me conta. Se eu estiver no aeroporto, sei lá, da França indo para o Brasil ou da Itália vindo para a França, se eu estiver no aeroporto e alguém, por exemplo, vier perguntar uma informação para mim, eu respondo a informação. Depois eu não sei mais em que língua eu dei essa informação. Eu simplesmente passei uma informação, mas eu não tinha certeza se era em português, em inglês dá para perceber, mas mais as línguas latinas, né. Uhum, Eu não sabia se era em português, se era em italiano, se era em francês. Isso aconteceu comigo no aeroporto. uhum. Alguém perguntou alguma coisa, eu respondi, eu falei: "Ué, mas ela me perguntou em que língua?". O que acontece comigo, Pri, como eu atendo muitos clientes, diria que 80%, 70% em inglês, aí uns, não sei, talvez uns 15% em espanhol, e aí o resto italiano, português, bem pouco, assim. Mas acontece muito que eu faço as coisas, eu falo, eu converso, e às vezes meia hora, e falando, 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 e chega um ponto que eu paro e penso: Qual que é a língua que eu tô falando com essa pessoa mesmo?" Isso, é, você se perde, porque você tem uma tecla SAP mental. Eu não sei. E acontece também de eu começar a falar com a pessoa em um idioma, que a pessoa me olha e fala: Que Tá falando: que você tá falando?", entendeu? "Meu Deus, E aí, na hora de girar ali, eu girei a tecla errada, tô falando um idioma que a pessoa não me entende. Então, muitas vezes, por exemplo, eu respondo a pessoa em inglês e a pessoa sei lá, às vezes é catalão, sabe? isso, E cara". eu poderia falar em espanhol. Sim, sim, é uma confusão. É uma confusão. E aí no Brasil todo mundo fala: "Ah, você é metida, você não tá esquecendo". A gente tem que esclarecer esse negócio, porque não é que a gente esquece, a gente nunca esquece uma língua, nunca. A questão é que ela fica guardada, né, o português pelo menos, eu depois de 12 anos fora, alguém me pergunta algum nome de legume, de verdura, eu sei o que que é, mas ele tá tão guardado na minha cabeça que ele não desce pra fala, ele trava, entendeu? E aí eu falo: "Meu Deus, como é que é isso aqui mesmo? Como é que é isso aqui mesmo?". Gente, isso é a coisa mais comum que acontece e todo mundo chama a gente de metida, né. Bom, Pri, eu queria muito puxar esse tema com você aqui também, aproveitando a sua especialidade, que é a cozinha. Então, eu queria muito falar com você muito sobre esse pertencimento pela comida, né, Pri? Eu tenho muita sorte, Pri. Eu tenho aqui perto de casa, a 2 quadras da minha casa, cara, tem um café brasileiro aqui, que é o Café do Chico, vou até recomendar, que é incrível.
E, assim, tem pãozinho de queijo, eles são um casal de brasileiros e tem, assim, aquele pãozinho de queijo, um cafezinho bom. E eu, nossa, posso falar, assim, que quando eu preciso e quero sentir esse gosto de casa, sabe, assim, eu vou no Chico. E eu tenho a sorte de ser bem pertinho, então ser recebida por um "bom dia", sabe, do Chico, nossa, muda completamente, assim, meu dia. Você sente isso também? Eu sinto, isso faz toda a diferença, porque engraçado, né, como a comida e a gastronomia, ela faz a gente se sentir, em casa, né. Então, às vezes, quando eu encontro algum produto brasileiro ou tem algum restaurante aqui próximo, eu não conheço muitos, eu vou depois indicar um que é da super chefe que mora aqui já há muito tempo, a Alessandra Montagni. Uhum, Ela tem um restaurante que se chama Nosso. uhum. E ela faz uma fusão entre, os produtos franceses e a culinária brasileira. Tem, Que pra você ter ideia, produtos do Pará, ela usa tucupi, ela usa coisas da Amazônia, ela usa ingredientes vindos do Brasil realmente, assim. E cara, e isso faz a gente por um momento atravessar um pequeno portal e ir para casa, sabe, assim. É muito bom isso, é muito boa essa sensação, porque a gente entra nesse local, come pão de queijo, coxinha, coisas que fazem parte da nossa infância, da nossa lembrança afetiva e tudo mais. A gente entra, fala bom dia, fala português. E quando sai, tá em Paris, eu acho que não tem coisa melhor do que isso, assim, a gente realmente precisa desse contato, né, assim, com as nossas raízes e tudo mais. E a gastronomia, na minha opinião, é uma das coisas que mais conecta a gente com a casa. Se sentir em casa é uma questão, na minha opinião, é um sentimento muito particular, assim, é muito subjetivo, mas uma das coisas que me faz me sentir em casa é a comida. Ai, com certeza. E tem algum prato, Pri, que você pra você, assim, quando você come isso, você fala assim: "Nossa, isso é a minha casa"? Com certeza feijoada. Com certeza feijoada, porque primeiro porque carioca só come feijão preto. E a feijoada tem essa coisa do Brasil, tem essa coisa, que só a gente compreende. Tanto que uma vez eu briguei com um italiano que praticamente ele não entendeu o conceito da feijoada. Ok. Ele falou assim: "Ah, eu gosto muito daquela sopa de feijão no Brasil". Eu falei: "Não, isso não é sopa não, Você me respeite. não é sopa". Ele: "Mas vocês servem com concha". Aí eu: "Tá, mas a gente come no prato raso". Ele: "Tá, mas tem carne boiando no na sopa". E assim, cada hora um dava um argumento diferente que era válido. E ele tinha razão de chamar de sopa, porque a gente serve com concha, a gente se serve num caldeirão, mas não é sopa, é feijão. Sim, Pra gente, não é sopa, a gente não come numa cumbuca de sopa, a gente come num prato raso. E claro. outra, a gente não come só o feijão, a gente tem É a me que botar o arroz, a farofa, coisas em volta para poder o feijão ficar ali, mas para poder pegar um pouquinho de cada coisa. Então, esse conceito do que a gente come, isso é que faz a gente se sentir em casa. E depois que eu tive essa briga aí com o italiano, que ele insistiu que a minha feijoada era sopa, eu falei: "Nossa, como isso muda, né, como quando a gente muda de país e de cultura, a visão das coisas mudam, né". completamente. E ele tem a razão dele de achar que é uma sopa, Uhum. mas não é. É muito incrível isso é muito, não sei, é muito interessante, assim, sabe. É, eu acho que de certa forma a culinária, assim, conecta muita gente com as nossas raízes, com a nossa trajetória, então tem muito a ver com a nossa infância, né. Acho que transporta a gente por esse lugar, assim. O que que você tem a dizer, assim, sobre isso? Como que você tem algum momento, assim, que você lembra de estar comendo feijoada com a sua família, algo assim que te transporte para momentos específicos da sua vida? Não, sim, com certeza, com certeza. Primeiro porque quem fazia feijoada lá em casa era meu pai. Ai, que delícia. Ele já não tá aqui entre nós há muito tempo, já tem 18 anos, e ele era o grande cozinheiro, assim, sabe. Ele era a pessoa, talvez, que eu possa dizer hoje em dia que me inspirou a a a fazer tudo isso, né, a fazer tudo isso que eu fiz e tudo mais. Ele não era cozinheiro profissional, ele era engenheiro, mas,
na verdade, quase tudo me leva a isso, sabe, me leva a esse sentimento de família, do meu pai fazendo a feijoada que todo mundo adorava, de todo mundo em volta da mesa, sabe, assim, de principalmente no Natal, que cada um levava uma coisa, aquela fartura, aquele exagero que os brasileiros têm de Sim. fazer rabanada, de fazer 1000 doces e cada um leva uma coisa. Então, eu tento, às vezes, né, quando dá, quando é possível, assim, reproduzir alguma coisa, justamente nesses momentos, assim. Esse Natal passado, eu fiz questão, eu passei com um amigo muito querido, carioca também, eu fiz questão de fazer bacalhau, salpicão, o arrozinho que a gente está acostumado a comer, farofa. Então, Isso é a gente fez questão, assim, de passar esse momento com as comidinhas que acho que tá na mesa de todo brasileiro, sabe. sim. Todo brasileiro, se você vai ver uma mesa de Natal do brasileiro, tem sempre um bacalhau, uma farofa, um arrozinho. Então, a gente fez isso esse ano, aí vale muito a pena. Muita gente me pergunta, Bri, assim, quando eu conheço um gringo, talvez, né, me perguntam: "Mas você, o que que você sente muita falta, né? Eu posso te levar alguma coisa do Brasil?" Se alguém vai para o Brasil e vem: "Quer que eu te leve algo e tal?" E eu sempre falo muito assim: "O que eu sinto falta são coisas que não dá para trazer", que é o risoto da minha mãe, Sim, o bolo da minha mãe, sabe, assim, agora meus avós já não são vivos, mas nem a polenta da minha avó, é. assim, coisas muito específicas que me transportam para aquela acho que aquele quentinho, me dão aquele quentinho no coração, assim, que eu são coisas que eu nunca vou saber reproduzir, sabe, infelizmente. Então, realmente, assim, são coisas que é difícil, assim, não tem muito como te dizer: "Traga isso pra mim", sabe. É verdade. Ah, não, e outra, abraço, o abraço das pessoas, os nossos amigos. Ai, tantas coisas, assim. Toda a experiência, né, de estar na mesa, Sim. compartindo, né, com tantas pessoas especiais. Sabe que eu me lembro nossa, tem uma cena muito marcante pra mim no meu processo de ida e morar na Itália, assim, por 11 meses. Foi um processo muito solitário, né, Pri, eu fiquei a grande maior parte do tempo, morando sozinha, numa cidade muito pequenininha, então tinha 1.200 habitantes, e eu morava numa casa, tipo, 4 quilômetros, assim, do centro da cidade, então realmente eu estava muito isolada. E eu trabalhava online, então assim, não tinha contato com pessoas, não via pessoas praticamente, assim, né, tinha um casal que era vizinho, mas assim, também italiano, você conhece, festeiro, saíam muito cedo de casa, voltavam tipo 2 da manhã. Então basicamente uma rotina em que eu me via sola. E eu lembro que eu fiz um amigo na Itália, que é o meu amigo até hoje, um brasileiro, eh, e eu lembro o dia que ele já tinha enfim, a gente acabou ficando amigo, e ele conseguiu trabalho em outra região da Itália e se mudou. E eu lembro um dia que ele voltou pra ir me visitar e tal, a gente foi no aniversário junto e ele foi pra lá. E a gente estava tomando café da manhã, assim, a gente foi sei lá, numa padaria normal, comer uma brioche e um cappuccino, sabe, coisa mais normal do mundo. Pri, eu olhei pra ele e eu comecei a chorar. Você acredita? Porque eu falei pra ele, eu falei: "Thiago, eu acho que vai fazer um mês que eu não tenho uma pessoa pra compartilhar a refeição, que eu não vejo alguém enquanto eu estou comendo". Meu Deus do céu, faz muita diferença isso, é muito difícil. Você acha que foi prova, assim, pra ver se você aguentava o tranco? Pode ser, pode ser. Eu acho que, né, tem mui é muito profunda, assim, essa parte, mas principalmente, pra eu precisava aprender a ficar só. Sim, entendi. A Itália foi muito isso pra mim, foi assim, o momento de eu, mergulhar em mim mesma, assim, ir para as minhas profundezas, entender minhas dores, Sim. também entender, né, em que eu sou boa, mas assim, principalmente entender minhas principais dores e curar. Então a Itália foi isso, assim, eu até falo que a Itália eu amo a Itália, mas assim, é um amor tóxico, que a gente tem uma pela outra, porque ela Tem. o melhor de mim, assim, então eu amo, eu vivo momentos incríveis lá, né, foi a minha libertação do Brasil, assim, que eu acho, no sentido não mal, mas no sentido de realmente começar a realizar esse sonho que eu queria tanto.
foi ir pra maior dor da minha vida, assim, né, que foi viver nessa casa, viver nessa realidade completamente só, né. Nossa, é incrível. Isso faz muita diferença, né, quando a gente está, em outro lugar, claro que a gente tem muito mais tendência de se sentir sozinho, né. E ainda ficando isolado e sem ninguém, não acho que não tem tecnologia que ajude nesse caso, né. E ainda mais você foi num período que estava meio pós-pandemia, então estava muito esquisito ainda, o mundo estava esquisito, as coisas estavam voltando, mas não estavam voltando, tinha muita proibição na Itália, Sim. foi um dos motivos também que eu quis sair, muita proibição de tudo e tal. Então, acho que você deve ter precisado passar por essa fase para poder respirar e ver outras coisas, ver outras oportunidades, né. Foi o extremo, sabe, Pri, mas assim, hoje eu sou muito grata, sabe, porque eu vejo que, ao mesmo tempo que foi difícil, me fez tão forte, me fez praticamente invencível, então eu sinto que depois da Itália, eu consigo ligar pra qualquer outro lugar do mundo, sabe, assim, então É. é basicamente isso, me deu uma força, assim, que eu me sinto realmente com um poder, assim, gigantesco interno, sabe. Ai, que bom, isso é muito bom. A gente precisa disso. E Pri, eu queria te perguntar uma coisa, você tá aí vivendo na França hoje, que é uma cozinha super exigente, né, Pri, como que é pra você tá confrontando, assim, esses 2 universos todos os dias, né? Todos os dias, é. Olha, assim que eu cheguei na França, eu não tive esse contraste, porque eu estava trabalhando com culinária italiana. Uhum. Assim que eu botei os meus pés numa cozinha francesa, primeiro eu falei assim pra mim mesma: "Não, eu tô tranquila, eu tô tranquila, eu conheço a Europa, eu sei como é, eu sei que a Uhum. cozinha é viva". Parênteses, é muito agressiva a cozinha, muito. "Ah, mas Ou no Brasil, né, Pri, imagina fora. meu Deus, demais, assim, porque o filme exagera". Acho que não exagera não, não exagera não, dependendo de onde você estiver, Uhum. nível de experiência, se é um restaurante estrelado inclusive, se é enfim, algo que o chefe tem nome, é um massacre da serra elétrica. Então, eu falei: "Não, mas eu já sei, eu já estou acostumado, os italianos falam alto, gritam com a gente, eu já sei como é que é, se alguém me tratar mal, eu já tô vacinada, escolada". Acho que não, porque nessa primeira experiência que eu tive no restaurante francês, eu vi que o buraco realmente era mais embaixo, que o nível de exigência da cozinha francesa é mais alto do que o nível de exigência da culinária italiana. Não significa que é melhor ou pior, acho que Uhum. contrabalanceio bastante. Uhum. Mas aqui na França, eh, eles são muito mais exigentes. Tanto que em Paris, em Lyon, são as cidades onde mais tem restaurante estrelado, são cidades onde tem muita referência de escola, de formação e tudo mais. Itália também, mas aqui é mais. Então, eu nesses quase 4 anos de França, né, eu passei por vários tipos de restaurantes da culinária francesa, mas o último onde eu estive foi um restaurante de um hotel ultra hiper chique, o hotel que é concorrente do Ritz, que tem restaurante estrelado lá dentro. É um negócio assim que você fala: Não acredito. Não acredito que eu estou pagando Uhum. 50 € numa Caesar salad". É isso. Ok. Lá nesse restaurante, eu vi o que que era bom para tosse, porque eu fui tão massacrada. O meu nível de francês ainda não estava muito bom. E assim, o fato de eu esquecer de botar uma folhinha no topo do prato era motivo do chefe, sei lá, tacar a panela na parede, fazer como antigamente, né, mas Chocada. não é tão old school assim, eles fazem isso ainda. Não todos, mas tem gente que faz, assim, então, e o chefe muito renomado, o chefe que tem, enfim, anos, tem, sei lá, 50 anos de profissão aqui, e ele mesmo fazia isso. Então, você fala: "Meu Deus do céu", e as pessoas trabalhando lá dentro, tudo jovem, 19 anos, 18 anos. Uhum. Quando eu me dei conta de que eu ia voltar a continuar a trabalhar nesse ambiente, eu diria quase nocivo, assim, eu falei pra mim mesma: "Alguma coisa tem que mudar. A mudança dentro da mudança", porque a maior mudança eu já tinha feito na minha vida, que era mudar de profissão, né, sair de banco e ir pra cozinha,
mudar de país de novo. E aí, quando eu me vi naquela situação que eu falei: "Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou desistir". Outra coisa que me fez pensar, esse estresse, esse clima na cozinha, né, eu quase achei que eu odiava a gastronomia. Eu falei: "Gente, eu não posso pensar que eu odeio algo que é uma paixão". E aí eu comecei a refletir, né, porque a gente passa a crise e muda de país, mas tem aí a crise dentro da crise, dentro da crise, igual aquelas bonequinhas que tem uma dentro da outra. Sim, É incrível, né. E aí eu completamente. mudei novamente. Eu mudei novamente. Eu trabalho, obviamente, com gastronomia, mas tem 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu sou chefe privé, que é chefe particular, chefe a domicílio, que é Amei. muito, é uma coisa que eu amo muito fazer. Tá dando super certo, eu tô tendo muitas demandas, eu tô tendo muito chamado, muito feedback, muita assim, e é a primeira vez na minha vida que eu sou autônoma. Eu sempre fui funcionária de restaurante, sempre cozinheira do restaurante. Então agora eu tenho a gestão dos meus horários, eu tenho meus clientes, clientes que eu vou todos os dias, não só para eventos e jantares, mas, eu vou lá cozinhar para a semana toda. Às vezes tem um cliente Tipo um meal prep, assim. exatamente. Às vezes a família quase sempre a família trabalha fora e tem filhos e tal, e eles querem que os filhos comam bem, mas não tem tempo, assim, de se dedicar à cozinha, porque é chato você ser obrigado a cozinhar realmente, né, todo dia. Então eu tenho que são fixos, assim, que são, super fiéis, já vai fazer 3 anos, e eu vou lá cada dia da semana numa família diferente e programo a culinária da semana inteira. Cara, isso Que incrível. é muito bom, é bom demais. Bom pra mim e bom pra quem chega em casa, abre a geladeira e Nossa, meu sonho, e entendeu? tem tudo prontinho, tudo que você pode congelar, tudo que você pode gerenciar bem, geladeira, freezer e tudo mais. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque não é fácil também ser a própria chefe, né, ser a minha chefe mesma, mas eu não tenho aquela figura do chefão toda hora insultando, gritando, fala olha, eu achei, me achei. Eu acho que eu me achei aqui na França. Pri, eu acho que os franceses, eles, por natureza, eu vejo assim que eles são já muito exigentes com todos os tipos de serviço. Então, talvez seja um pouco da cultura mesmo, né, francesa, assim. Como que eles são assim com relação à mulher? Olha, eu acho que aí eu acho que eu vejo uma grande diferença entre França e Itália, né. Posso, assim, comparar mais ou menos, né, até o Brasil também, mas mais a Itália. Aqui na França, eles têm esse lema que está inclusive, que é o lema da França, que é liberté, Uhum. e eu acho isso super legal. Então, o francês ele tem a tendência de serem pessoas liberais, assim. Então é muito difícil você encontrar um francês, que é o original francês, machista, eh como talvez o italiano ou mais para o sul da Itália, que eles ainda, fazem muito assim: "Ai, eu vou sair com os meus amigos, eu passo férias com os meus amigos, você passa férias com as suas amigas". Aqui na França tem isso também, mas tem uma certa flexibilidade, assim, uma certa liberdade, em relação à mulher, em relação a homem e mulher, né. E uma coisa que me incomodava muito na Itália era isso, porque no Brasil não tem essa história de você estar casado com alguém ou namorando, na época das férias você fala: "Então tchau, então vai para Ibiza com seus amigos e eu vou ficar com as minhas amigas". A gente no Brasil a gente fala: "Não, não, não tem essa história", né. É diferente, né, a forma É como a diferente. gente vê os relacionamentos, né, depende muito de cada cultura. Muito, muito. Então assim, o francês ele leva a fama de ser o melhor amante da Europa. Então o francês ele é romântico, Paris é romântico e tal, então já tem o ambiente, né, tudo aqui já tem alguma coisa assim, de paixão, de amor. A Itália então nem se fala, né, a Itália é paixão pura. A Itália é passione, aqui é l'amour. Totalmente. Completamente. Então, eh, eu acho que é bacana essa relação das mulheres aqui, eh,
em relação aos franceses. Mas eu vou abrir um pequeno capítulo aqui no meu discurso para falar que na cozinha a coisa funciona diferente. No ambiente da gastronomia existe ainda o estigma de que para ser bom cozinheiro tem que ser um chefe homem, Não acredito. bom chefe confeiteiro, principalmente confeiteiro, tem que ter mão de homem. Eh, a padaria, né, a boulangerie e tudo mais, isso também na Itália, e é igual aqui na França. Praticamente a mulher não pode fazer pão, porque as mãos são mais quentes e você mata as leveduras, você mata o levain. A mulher, uma vez eu escutei de um cozinheiro aqui: "Ah, a mulher dá má sorte na cozinha". Eu falei: "Gente, que coisa antiquada, né, que coisa". Ah, Miliano, só pra eu entender aqui, querido. Eu não entendi por quê, né, e tal. Então, eh, de forma geral, eu acho que todo mundo aqui tem muita liberdade e tal, todo mundo muito na gastronomia, não. Na gastronomia eu senti muito, essa diferença. "Ah, você é mulher, você não vai conseguir, você é fraca, não tem braço para fazer um molho. Ah, você não pode encostar porque mata coi". Eu falei: "Gente, eles estão muito ainda no arcaico, né". Eu sei que aqui é o velho mundo, mas o velho mundo tá muito velho, não pode continuar assim, sabe. Mas eu acho que a gente tem essa impressão, né, de que os países europeus, eles são muito avançados com relação à mentalidade. E vamos dizer, em muitas coisas eles têm uma visão um pouco diferente, mas eu posso te dizer, assim, que cada dia mais eu vejo para eles e penso principalmente a Itália, assim, né, a Itália para mim foi uma grande desconstrução desse velho mundo, né, de olhar para a Itália e falar assim, né, as pessoas da Itália e situações que me passavam, que aconteciam comigo, e olhar e falar assim: "Gente, eles estão parados no sei lá, nos anos 70, 80, não é possível". Sim. No trato com a mulher, né, então muito isso da objetificação ainda da mulher, ter que ser essa provedora, que limpar a casa, que provém a comida, que tem que ser uma boa mulher, uma boa esposa, né. É, exatamente. Muito diferente, assim, da nossa realidade que, pelo menos, assim, a nossa geração no Brasil já não a menos que você queira ser essa mulher, ok, não tem nada de errado com ser essa mulher. Mas assim, eu vejo que pelo lado da Itália, principalmente nessas regiões menores onde eu vivi, ainda tá muito, assim, subentendido que a mulher tem que ocupar esse papel, e isso é bem preocupante, né. Muito, é muito provinciano, muito. Isso que eu ia te perguntar também, que se você achou a mesma coisa da Itália, porque a cabeça provinciana, às vezes, das pessoas, a gente se limita, a gente fica e parece que a gente voltou no passado realmente, né. Não só falando de burocracia, acho que é assunto para outro podcast, a burocracia europeia, é um negócio horroroso, horroroso. Tanto acho que aí na Espanha deve ser também, mas aqui na França e na Itália, a Itália é campeã para mim de papel, de processos, de É, eu acho que a Itália ainda é pior, mas a Espanha eles estão ali, ó, tão perto, viu. é verdade. Juro pra você. Aqui tudo é papel, aqui na França também. Outro dia não, minto, há uns 2 anos atrás, quando eu ainda estava um restaurante francês, Uhum. o patrão falou: "Esse mês a gente vai pagar o salário diferente", me deu um cheque. Eu falei: "Gente", eu olhando para o cheque, eu falei: Que é isso? Faz com isso, moço. E a gente, o que que eu faço com isso? É para ir no ba é para ir numa agência?" Sim, eu fiquei abismada. E aí quando eu fui ver, é normal aqui passar cheque. É normal, tudo esse Mentira. papel, processo, e eu falei: "Gente, eu nem sei como é que vai descontar um cheque na agência". Tem eu tive que preencher um bordereau, que inclusive é uma palavra francesa, né, que é o canhotinho do cheque. Eu nem sabia fazer, eu falei: "Uai, não entendi". Nem no Brasil fazia isso, né, Pri? Não, acho que não tem mais no Brasil cheque, não sei, não Acho sei, também. não sei, não, só meu avô tinha talão de cheque guardado na gaveta em casa, assim, então, isso foi, eu fiquei muito abismada. Então tem essa coisa antiga, antiga, antiquada, ou de velho mundo aqui muito. Então, nesse ponto, viva o Brasil.
A gente tem algo que eu acho que quando a gente sai do Brasil, a gente passa a valorizar tão mais a nossa cultura, não só a nossa cultura, até nossos processos, né. Assim, é claro que o Brasil tem muito a melhorar, mas a gente é muito avançado em muitas questões. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, porque eu queria comprar precisava comprar um equipamento, inclusive para o podcast antes de gravar, e era 3h40 da tarde, assim, tá. E eu comecei a andar pela rua, saí do trabalho, comecei a andar pela rua, Pri, não tinha uma loja aberta. Ah, não, 3h40 da tarde, uma sexta-feira. fiesta. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei assim, falei: "Gente, esses europeu que gente, É, eu uma feira 3h da tarde, eu quero comprar um negocinho ali pra câmera, entendeu? Não tem nada, mas Pri, não tinha nada, nada aberto. nem nada. Falei: "Não, tem coisas que a gente nunca vai adaptar mesmo, né". Não, nunca. A gente, poxa, então tá acostumado que tudo é 24 horas, tudo entrega, tudo no né, Tudo principalmente pra ontem. quando eu fui pra Itália, eu vi precisei de uma farmácia, fechou pra hora da siesta. Eu falei: "Gente, se a pessoa estiver morrendo, ela morre, né, fica doente, não tem problema". Olha, isso é um negócio a França ainda tá um pouquinho mais flexível, Uhum. eu acho. Eu encontro coisa aberta, encontro comércio aberto e tal, principalmente aqui em Paris e tal, não sei nas outras cidades, mas Paris é uma grande cidade, né. Uhum. Agora, realmente isso é uma coisa que choca a gente, né. Uhum. Nada abre. Ou eles fecham porque eles precisam daquele tempo dele, ou eles estão certos ou eles estão muito errados. Uma coisa ou outra. Eu acho que é realmente uma forma diferente de olhar para o mundo, né, Pri. Então, enquanto a nossa cultura tem muito isso de, trabalhar, 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 e eu vejo que pelo menos, nossa, isso é muito forte aqui na Espanha, eles têm muita cultura de viver, e não é só trabalhar. É, Então, assim, eu trabalho, tenho que fazer, vamos fazer, mas espera aí que eu preciso na sexta-feira, e muitos dos meus amigos daqui saem na sexta-feira, a grande maioria, saem na sexta-feira, trabalham o quê? Até 3 horas máximo, maravilha. estando em office. Então, assim, né, realmente porque é a cultura de você viver, né, não só trabalhar. Sim, Então, de certo ponto de vista, eu até entendo, mas assim, como que eu vou fazer, né, pra ter minhas lojinhas abertas em plena sexta-feira? é verdade. Não, eu concordo com você, é o estilo de vida deles, né, de repente, dentro desse contexto eles não estão errados, assim, mas que é estranho pra gente brasileiro, e é pra mim depois de 12 anos, ainda é. Depois de 12 anos, Pri. Ainda. Nossa, tem coisas que ainda não deu para acostumar. Outras coisas a gente acaba pegando, né. O bom de você estar fora é que você pode escolher o que que você gosta de cada lugar. "Ai, agora eu tomo café da manhã agora eu tomo mais café da manhã doce do que salgado". No Brasil, a gente come café da manhã salgado. Isso eu adotei. Salgado. É, isso eu adotei. Eu tô no doce agora no café da manhã, eu tô no doce. Porque a Itália é doce no café da manhã, a França é muito doce no café da manhã, e tá aí uma coisa que eu mudei, assim, sabe. Outras coisas não, a gente mantém os hábitos de sempre, mas tá aí uma coisa que eu adotei europeia. Meu café da manhã é doce. E você sabe por que que eles consomem mais doce pela manhã? Porque, assim, eu realmente na Itália me chocava muito que a gente ia nas padarias, eu não lembro o nome agora, mas a gente ia nas padarias pela manhã e realmente o hábito é um cappuccino, né, e uma brioche. E a Sim, gente eu lembro que quando eu ia, no começo eu ficava tipo: "Gente, mas não tem um panino, entendeu? Que não tem nem sanduíche, não tem". Ou seja, realmente né, a cultura deles, assim, é comer esse doce, que é ali o que acho que não como alimenta naquele momento e eles se preparam para esse grande almoço, né, na Itália. Eu não sei como é na França. também, idem. É que assim, o europeu, Também. o italiano e o francês, eles dizem que o açúcar dá energia de manhã. A gente sabe que o açúcar É boa. dá a maior fome, né, quando você come de manhã. Mas esse fenômeno incrível de que o francês e o italiano eles não são gordos, não são obesos, comendo a quantidade de macarrão e baguete, olha, vamos fazer um estudo de caso sobre isso e vai virar tema de um podcast, porque é, é muito macarrão, cara, é muito macarrão, muita baguete.
e quando você olha na rua, todo mundo magrinho, todo mundo bem esbelto. É incrível isso, Eu incrível. acho que eles caminham muito, né. Mas eu vou dizer, tá, que eu fiquei ali, esse tempo que eu fiquei na Itália, eu ganhei 10 quilos. Meu Deus! Juro pra você. Ansiedade, assim, também, claro, completamente outra cultura, nunca tinha sido muito habituada, sempre fui uma pessoa muito saudável, cheguei na Itália. Massa e pasta e pizza, então, ainda que eu mantive minha rotina saudável em casa, toda vez que eu saía era uma pizza. Pizza. Era maravilhosa, sinto falta inclusive, mas assim, é isso, né, Pri, não tem como, assim, né, o corpo sente, por mais que você faça exercício físico. Sim, verdade, verdade. Pri, pra quem tá ouvindo a gente agora e sente muita falta, assim, da comida do Brasil, você pode dar alguma dica, aí do que essa pessoa pode fazer em casa ou da onde buscar isso, talvez em Paris? Olha, aqui tem muitas lojas, que vendem comida brasileira. Uhum. Mon Petit Brasil, que eu sempre vou lá e acho tudo, farofa, carne seca. Tem, Brasil Market também, Uhum. que vende os produtos que a gente mais quer, assim, inclusive tem queijo coalho, sabe, assim, tem bombom da Garoto, tem outras marcas, assim, que a gente consome muito, a gente acha goiabada. Por exemplo, dá para fazer uma feijoada completa aqui em Paris os fornecedores que tem aqui, as lojas, os fornecedores. E repito, o restaurante que eu mais amo aqui é o nosso, que é o restaurante da Alessandra Montagne, ela é uma carioca, a história dela é linda. E para matar saudades do Brasil, eu acho que é o melhor lugar, assim, de Paris, e o melhor lugar acessível, né, porque a fama de Paris é que Paris é cara, Uhum. mas dá para viver numa Paris acessível. É só você saber exatamente onde ir, onde procurar as coisas. Aqui tem açaí, tem pão de queijo, então assim, dá para matar saudade, não dá para reclamar. Posso dizer, ó, que Barcelona também, viu. Eu, É, inclusive aham, eu tenho inclusive uma sugestão aqui, que é um restaurante aqui que é muito bom, Apri, quando você vier pra cá, você tem que ir nesse restaurante, que é o restaurante da Sara, é o Buriti. É o melhor restaurante brasileiro que tem aqui em Barcelona, é incrível, ela traz um queijo Bahia, então, nossa, sabe aquele prato bem afetivo? com tudo que a gente adora no prato. É isso, aquele prato afetivo que te abraça, que ela atende você, ela passa de mesa em mesa, perguntando se estava bom, sabe, assim, nossa, a energia do lugar é algo impagável, sabe, então, realmente recomendo o Buriti. Eles têm 2 restaurantes aqui em Barcelona, vale muito a pena, eles fazem desde feijoada, tem até feijoada vegana, e tem muita opção. Se você tá em Barcelona, veio pra Espanha e quer sentir esse gostinho de Brasil, vai lá no Buriti que você vai gostar. E claro, tem o Café do Chico, que é aqui pertinho da minha casa, que né, também fundado por 2 brasileiros, a Cami e o Chico, né, e eles, enfim, estão aí, eh, fazendo as nossas manhãs mais felizes, eu posso dizer assim, a minha pelo menos, e trazendo esse quê de casa. Ai, muito legal. Bom saber, eu adoro Barcelona. Eu acho que Barcelona tem um quê de Rio de Janeiro, então eu sempre amei Barcelona por causa disso. É tão bom. Falta Sim, ai, sim, e tem muito carioca aqui, viu, Pri? é mesmo? Ai, bom, Hum. é bom quando a gente encontra alguém do Brasil que a gente fala: "Ai, nossa, não sei o quê", parece que a gente já é amiga da pessoa e nunca viu na vida, mas tem aquela coisa, né, de encontrar gente como a gente, alguém da nossa terra, alguém do enfim. Bom, Pri, obrigada pela conversa, foi muito bom, a nossa química, assim, ela realmente desde a primeira vez que a gente se viu, posso dizer que a nossa química ela foi muito instantânea desde o início, então eu queria te agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado esse convite, e eu queria te convidar para você deixar seu arroba ou enfim, divulgar os seus contatos nas redes sociais. Bom, eu tenho 2 contatos, um tá em construção, que é o meu contato de chefe em domicílio, mas Instagram é o meu @priresnik, tudo junto, depois não sei se a gente quiser se você quiser anotar e tudo mais. E, eu tenho um perfil no Google também, que é o meu perfil profissional, Priscila Resnick, chefe em domicílio. E, de repente, se alguém quiser vir para Paris e a própria pessoa quiser comer comida brasileira, pode me chamar.
ou italiana ou francesa. Então, Né, por que não provar uma comida italiana ou francesa também, né, com uma chefe brasileira, uai. com certeza, com certeza. Ai, obrigada a você, Mai. Você é uma fofa, uma querida. Eu tô muito orgulhosa da sua trajetória, porque quando a gente se conheceu, você falou: "Ai, eu queria mudar", e você já foi para 2 países e, nossa, incrível, incrível. Eu acho Parabéns. que, essa viagem, assim, sabe, Pri, que eu fiz em 2022, no início de 2022, ela foi um grande start pra mim, pra eu entender porque, assim, eu já queria fazer isso, né, é algo que eu quero desde que eu tenho 12 anos. Mas, assim, foi nessa viagem, eu acho que você foi a uma das primeiras pessoas que foi, assim sabe quando você vai as sincronicidades, que o Jung fala tanto, né, que você vai vão acontecendo coisas que você fala assim: "Tá, eu acho que é isso, eu acho que eu preciso fazer isso". E você apareceu e depois apareceram outras pessoas e tudo foi me trazendo um panorama que eu lembro que numa parte dessa minha viagem eu estava em Portugal sozinha, quase no fim da viagem, e me deu eu lembro que eu estava no ônibus, estava cheio de gente, eu estava voltando de Belém. E aí eu lembro que eu estava voltando no ônibus lotado, cheio de gente, e eu lembro que me deu um estalo, eu falei assim: "É isso, daqui a 1 ano eu vou estar aqui na Europa". Gente, que coisa. É, quando você procura alguma coisa, essa coisa também te procura, né. Então, a vários elementos foram surgindo na sua vida, assim, justamente que você falou pra você. Absolutamente. Você tá nos escutando e você tem essa chama dentro de você, esse despertar, segue seu sonho. Não vou te dizer que é 100% fácil, mas assim, é possível, né, Pri? E outra, pra quem deseja, né, se a gente conseguiu, você também vai conseguir. Se a gente conseguiu nos trancos e barrancos, no perrengue e tal, todo mundo consegue, né. Então, cada um tem uma história, cada um tem um percurso. O mais importante uma das coisas mais importantes para falar é que não precisa necessariamente ser difícil e sofrido, sabe. Eu tenho várias histórias difíceis também, mas não precisa necessariamente ser assim, cada um tem a sua história, né. O importante é você não se desencorajar. É isso, não se desencoraja. Bom, então se você nos acompanhou até agora e você tem alguma história, alguma sugestão de tema para trazer para o nosso podcast, como sempre, fica à vontade para nos enviar pelo e-mail somostodasvalérias@gmail.com e eu vou estar pronta para te responder. Eu agradeço muito a Valéria que está aqui hoje, que é a Pri, e eu tô pronta para dizer, Pri, nos vemos numa próxima, né, que como você vai voltar aqui porque tema não vai faltar. É verdade. Eu tô te esperando em Paris. A gente se vê em Paris. Que triste esse encontro vai ser, né, Pri? Nossa, muito chato. E você, se nos acompanhar até agora, então não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos todas Valérias. Graças por sua companhia e até a próxima.